Para terminar, imaginemos, em uma tentativa de conceber um mundo sem estrutura, uma completa transformação do mundo, como a narrada no livro bíblico Apocalipse. É difícil imaginar alterações mais drásticas do que as que são aí descritas. Mas é um erro pensar que a destruição do nosso mundo descrita no Apocalipse implicaria em uma negação de PF, pois que a ideia de uma completa transformação não é aqui entendida em um sentido estrito. Se examinarmos o texto de perto, veremos que, em sua estrutura, a grande maioria das coisas com as quais estamos familiarizados, ou seja, as regularidades sincrônicas básicas, continua presente após a transformação, ainda que elas sejam bizarramente combinadas, como na passagem bíblica descrevendo os gafanhotos enviados pelo quinto anjo. O aspecto desses gafanhotos, diz a Bíblia, era o de cavalos aparelhados para a guerra. Seus rostos eram os de homens, seus cabelos como os de mulher, seus dentes como os de leão. Seus tórax pareciam envoltos em ferro, tinham caudas semelhantes ao escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses. Ora, nada há aqui que põe em questão PF, pois embora não estejamos familiarizados com esses gafanhotos bíblicos, eles são constituídos por combinações de coisas com as quais estamos muito bem familiarizados, como cabelos de mulheres, dentes, leões, as quais incluem uma vasta soma de regularidades, de associações estruturais e sequenciais que permanecem preservadas e indutivamente acessíveis. Com efeito, se não fosse assim, o Apocalipse não seria concebível, pensável, passível de descrição linguística, e o que é inconcebível e impensável é também impossível de ser experienciado. Vemos aqui que o mundo precisa, em suas relações proximais com seu passado, continuar suficientemente semelhante ao seu passado para que possa ser concebível como futuro do mesmo passado, ou seja, ele deve continuar suficientemente semelhante ao passado para permitir a aplicação de procedimentos indutivos no reconhecimento de sua continuidade como um mundo. O mundo sem abertura indutiva não é, pois, concebível, e o argumento de Hume, que o pressupõe, não tem como levantar voo. Uma outra verdade conceitual constatável na especificação de PF seria de que quanto mais nos aproximamos do ponto de junção entre o futuro e o passado, maior deve ser a semelhança entre ambos. Esse último ponto é-nos apontado por uma observação aristotélica de Nicholas Maxwell, de que alguma permanência precisa haver, posto que toda mudança pressupõe alguma espécie de permanência de associações estruturais contra a qual ela é medida. A isso podemos adicionar que uma mudança que se dá em um período muito curto de tempo precisa pressupor mais permanência do que a que se dá em um período mais longo. Considere, por exemplo, a mudança de um pedaço de cera que é aquecida passando do estado sólido para o estado líquido. Ela pressupõe a mesma cera como material, mas na mudança seguinte, da cera líquida para a cinza de carbono, pressupõe-se apenas a permanência da matéria, átomos de carbono. Eis um esquema mostrando como a menor mudança pressupõe mais permanência. Assim, se você tem cera sólida no momento 1, mas no momento 2 você tem apenas cera líquida, e no momento 3 você não tem mais nada disso, você tem apenas cinza de carbono. Ora, a cera permanece no momento 1 e momento 2. No momento 1 e no momento 2 permanece ainda, obviamente, a matéria, mas a matéria permanece também até o momento 3. Então, quanto menor for o espaço de tempo ocorrido, mais coisas que permanecem as mesmas permanecem sendo pressupostas. Do momento 1 ao momento 2, quando a cera, que era sólida, ficou líquida, pressupõe-se como permanente a cera e a estrutura material subjacente. Já do momento 1 ao momento 3, que vem após o momento 2, pressupõe-se como permanente apenas a estrutura material, átomos de carbono. Se você pensar, você verá que esse mesmo modelo se repete inevitavelmente em qualquer mudança. Assim, parece que é da própria estrutura do mundo da experiência que mudanças ocorridas em um período de tempo mais curto pressupõem mais permanências, em outras palavras, que o futuro mais próximo precisa ser inevitavelmente
mais semelhante ao passado que o futuro mais distante, o que permite inferências indutivas mais prováveis, ainda que um futuro muito distante possa, em princípio, ser também muito diferente do passado. A consideração disso nos leva a perceber que a necessidade de uma semelhança do futuro com o passado se torna cada vez menor quanto mais distante for o futuro. Como consequência, as nossas generalizações indutivas sobre o futuro nunca poderiam chegar a ser sobre um futuro indefinidamente remoto, como pode parecer. Quando dizemos que a indução nos permite inferir que o Sol sempre nascerá, a palavra sempre precisa ser aqui colocada entre aspas. Faz sentido afirmar, tendo como base indutiva o fato de o Sol sempre ter nascido, que ele nascerá amanhã e mesmo daqui a 1000 anos. Mas não faz sentido algum, e na verdade é falso, usar a mesma base indutiva para dizer que ele nascerá daqui a 60 bilhões de anos.